Mateus 6, 25. A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo com que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Senhor nosso Deus, essa orientação de Jesus, ela tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tem a ver, ó Deus, com a correria em que o mundo hoje imprime sobre as nossas vidas. Mas pedimos que o Teu Espírito Santo nos separe, assim como a Tua palavra diz que a igreja, o significado dessa palavra é os chamados para fora. Nós sejamos, ó Deus, chamados para fora dessa confusão que é o mundo que a gente vive hoje, Senhor. Não deixando que a ansiedade tome conta, mas vendo em cada detalhe da nossa vida o cuidado de Deus com relação ao suprimento das nossas necessidades. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós precisamos fazer uma escolha, e a nossa escolha precisa ser uma só: o reino em primeiro lugar, o reino de Deus. Ou ele é o foco da nossa vida, ou nós vamos perder o melhor que Deus tem oferecido para o seu povo. Porque todos os dias, isso não é coisa de um ou outro dia, e nem é coisa de uma pessoa ou outra. Todos os dias, todos nós somos pressionados por uma série de circunstâncias que tentam nos empurrar pelo caminho das ansiedades, pelo vale das ansiedades, pelos desertos da ansiedade. São dúvidas, temores, angústias que chegam ao nosso coração e tentam se apoderar de nós, como Davi falou: angústias do inferno tentaram se apoderar de mim. Ou seja, há momentos da nossa vida em que nós somos assim assaltados de uma hora para outra por notícias, por circunstâncias que dizem que nós vamos ficar ansiosos por causa delas. Jesus nos diz através desse texto que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a solução para nós não vivermos através dessa ansiedade que a gente vê o mundo vivendo hoje. Mas parece que alguns do povo de Deus continuam não entendendo a proposta que foi feita por Jesus. Parece que a igreja às vezes dá uma amnésia. O povo de Deus, eu me incluo nisso. Há momentos na nossa vida que parece que a gente esquece das promessas de Deus, e nós começamos a ficar como os ímpios ficam, temerosos, angustiados, tristes, abatidos, ansiosos, esquecendo-nos das promessas que o Senhor nos fez. Muitas dessas preocupações, querido, não sei se você já percebeu isso, que a gente tem, das ansiedades que a gente tem, são coisas que nem vão se concluir, são coisas que não vão se materializar, são coisas que não vão acontecer de fato, mas a gente começa já a ficar preocupado. E se
E se, essas duas palavrinhas, e se, é que é o problema. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se fulano falhar com a palavra? E se Beltrano me prejudicar? E se acontecer isso com o país? E se acontecer aquilo outro com a empresa? E a gente fica no e se, e a gente acaba se esquecendo de quem nós somos, por quem nós fomos resgatados, para quem nós fomos comprados e por quem nós fomos comprados. Nós começamos a entender o mundo e ver o mundo como os ímpios veem, mas a palavra de Deus está dizendo: vocês não são assim. O tempo todo a Bíblia diz: mas com vocês não será assim. Nós precisamos entender que é um propósito de Deus na nossa vida. A ansiedade e a fé, elas são opostas entre si, por isso elas não podem coexistir em um mesmo coração, pois uma irá destruir a outra. Não tem como conviver ansiedade e fé e ansiedade, e conviver pacificamente dentro do nosso coração. Por quê? Porque se você andar ansioso, você não vai ser uma pessoa de fé. Se você é uma pessoa de fé, você não vai ser ansioso. Você tem que escolher o que você quer. Quem vive pela fé em Jesus não pode ser dominado por ansiedade como os que não creem em Jesus. Problemas, lutas, dificuldades, todos nós temos, mas nós temos uma maneira diferente de ver essas coisas, porque os que vivem pela fé em Jesus são os herdeiros da promessa de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé, ou seja, não viverá de ansiedade em ansiedade, de medo em medo, porque, como disse João, o perfeito amor de Deus na nossa vida lança fora todo medo. E os que vivem pela fé, eles têm certeza. O que é fé? É certeza, é convicção. A definição de fé não é dúvida, é certeza, é convicção. E quando você tem convicção, a ansiedade não toma conta do seu coração, de que todas as coisas, você sabe, que vão cooperar para o bem, se você está amando a Deus e vivendo uma vida de comunhão com Deus. Por isso Davi disse: eu fui moço, já agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi alguém que, confiando em Deus, no final se deu mal. Eu nunca vi alguém que, colocando a sua vida nas mãos de Deus, depois se arrependeu de tê-lo feito. Eu nunca vi alguém que, confiando nas promessas de Deus, não viu as promessas de Deus se cumprir na sua vida. É isso que Davi estava dizendo, quando ele falou: fui moço, já agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E aqui o texto, Jesus disse que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, não justiça humana, porque essa justiça humana, queridos, a gente sabe que ela é falha, ela é comprável, né? Está aí agora o julgamento do mensalão, tantos anos depois, nós já sabemos que a pizza já foi até comida, essa aí não vai nem ser encomendada mais, a pizza já foi comida, né? Ou seja, comeram a pizza antes do julgamento, porque tem julgamento que encomenda a pizza, e esse no caso já comeram, né? Quem tinha que ser eleito já foi eleito, quem tinha que ser reeleito já foi reeleito, quem roubou já tinha que roubar, já roubou. Essa é a justiça humana. Mas a palavra de Deus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça que não falha. Quando chegar diante do trono de Deus, não vai ter conversa, não vai ter, olha, eu quero dar alguma explicação. Não, todas as explicações serão inúteis quando a justiça de Deus for exercida na vida de todos aqueles que estão vivos sobre essa terra. Com certeza o Senhor, Ele já sabe o que vai dar a cada um. Agora, o que nós estamos buscando em Deus? Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, queridos, é uma questão de sobrevivência para o povo de Deus. Ou você faz e sobrevive como crente, ou você não faz e morre. Não tem outra alternativa. Pois os que não buscam o reino de Deus em primeiro lugar, acabam sendo envolvidos pelas coisas do reino deste mundo. Eis a razão, por isso, né, há tantos cristãos que estão se enfraquecendo na fé, estão se afastando do reino de Deus. Por quê? Porque não buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o reino desse mundo começou a crescer na vida dessa pessoa, e aí o tempo acaba,
a vontade de vir à casa do Senhor acaba, a vontade de estar em contato com a palavra de Deus desaparece, né? E a pessoa começa a viver de ansiedade em ansiedade, e ela diz: não tenho tempo, não tenho tempo. Querido, pare para ouvir a voz de Deus, não tenho tempo. Querido, olha, Deus está querendo tocar no seu coração. Não, agora para mim não dá, Deus vai ter que esperar um pouco, porque eu não tenho tempo. Porque a ansiedade vai tomando conta de tal maneira que a pessoa não tem mais tempo. Por isso muitos do povo de Deus estão voltando à prática do pecado. Hoje nós vemos uma série de cristãos que estão voltando para o pecado qual Deus o havia tirado, porque as ansiedades e inquietações, quando elas não são supridas, elas são um convite ao pecado. Se você vive com ansiedade no teu coração, se você vive com inquietações dentro do teu coração, e essas ansiedades e inquietações elas não são supridas, porque nunca serão. Porque o homem ansioso, a mulher ansiosa, ele não para, né? Ele resolve um problema, ele arruma 2, resolve 2, ele arruma 4. E a ansiedade, então sabe o que acontece? É um convite para o pecado. Porque ou o reino de Deus reina dentro do nosso coração, e aí não vai haver espaço para ansiedade, para medos, para questões, né, que tentam tomar de assalto o nosso coração. Ou se você deixar a ansiedade reinar, ela vai dizer assim: tem jeito para mim. A ansiedade vai te aconselhar assim: olha, tem um jeito para mim, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro. E quem anda de conselho com a ansiedade só vai na direção do pecado. Aí entram os envolvimentos com as trevas, entram os compromissos malignos, aí entram a dissolução da família, né? Você está com problema de ansiedade, você não resolve o seu problema em casa com a esposa, com o marido. Olha, vai procurar na rua você vai achar a solução do seu problema. E a pessoa se aconselha com ansiedade, vai para a rua, para a internet, para tudo aquilo que não presta, e acaba destruindo o seu casamento. Sabe o que é isso? É uma pessoa que buscou conselho na ansiedade, e a ansiedade diz o tempo todo: você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você precisa ser feliz, você tem que se bastar, você tem que resolver o seu problema, que se você não resolver o seu problema, ninguém vai resolver. Então você vai, e a pessoa não ouve mais a Deus, não para mais para ouvir a voz de Deus. E se tem um conselho para a morte, esse conselho vem dos lábios da ansiedade, vem dos lábios da nossa própria inquietação. Por isso muitos do povo de Deus estão voltando à prática do pecado. Buscar o reino de Deus, queridos, a todo instante e em primeiro lugar, é essencial nas nossas vidas. Não é um negócio assim: bispo, isso aí é bom fazer. Não é bom fazer, é essencial. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e fazer isso a todo instante é questão de sobrevivência espiritual. Muitos trilham o caminho da ansiedade porque não querem aprender a esperar no Senhor. Quem anda ansioso é alguém que não sabe esperar. E nós vivemos num tempo, queridos, do imediatismo. Ninguém quer esperar mais nada. Se chega no lugar, tem uma fila de 2 pessoas, não, já tem muita gente na fila. Se tem um problema para resolver que terá que esperar um tempo, uma semana, 2 semanas, não, eu não suporto esse tempo. Se fulano não resolver o meu problema agora, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. O meu amigo fez também, eu vou fazer, e ele conseguiu resolver mais rápido, querido. Cuidado, porque se tem uma coisa que a gente aprende quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, é você saber esperar o tempo de Deus na sua vida. É você saber que nem tudo vai acontecer no estalar de dedos, porque o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Deus não atrasa nem adianta. O tempo de Deus é o melhor tempo na nossa vida. Há coisas que, se o Senhor fizer imediatamente, não vai ser bom. Nós vamos ter problemas lá na frente. Há coisas que Deus tem que dar tempo até mesmo para que nós possamos entender. Você sabia por que Deus não faz algumas coisas mais rápido? Porque nós não vamos entender. Você já viu na televisão, né, aquele efeito, né,
da tecnologia da câmera lenta, algumas coisas acontecem na natureza que a gente a olho nu não consegue observar. Aí alguns pesquisadores foram lá, botaram uma câmera, tá? E eles filmaram tudo com aquela câmera, depois passaram numa câmera super lenta. Aí aquilo que a gente não vê a olho nu, a gente começa a perceber. Por exemplo, uma bala de revólver na sua trajetória, furando um material, saindo do outro lado. Se botar no tempo real, a gente não vê. Pá! Aconteceu. Mas o que foi que aconteceu? Você não viu. Agora, quando mostra na câmera lenta, você vê o detalhe dela indo em direção, rodando, que ela sai rodando do candaço, entrando no material, saindo do outro lado, o estilhaço por trás. Você sabe o que é isso aí, querido? Eu vou te dar uma lição. Tem coisa que Deus não responde imediatamente, porque você não vai entender o que Deus fez, e Deus vai ter que fazer todo o processo na câmera lenta, para você poder ver, para você poder perceber o que Deus está querendo falar com você. Há muitos cristãos que, se abençoados, ou ouvidos, ou respondidos imediatamente, a bênção não vai ser bênção, vai ser problema, porque ele não vai estar preparado para receber aquela bênção. Então nós precisamos aprender a confiar e esperar o tempo do Senhor. Mas só os que vivem pela fé podem confiar e esperar em Deus, porque os demais, queridos, não importa se é crente ou se não é crente, se conhece a palavra ou se não conhece a palavra, quem não consegue esperar no tempo de Deus e vive ansioso, é aquele famoso ditado popular: é aquele que come cru e depois passa mal. Você já foi criança, né? E muitas vezes sua mãe estava lá preparando alguma coisa e você em volta da panela, né? E aí, mãe, está pronto? Não, já posso comer? Calma, meu filho, calma. Não dá para me dar um pouquinho assim como está? Não, não pode, filho, isso aqui não pode comer cru. Você comer cru vai fazer mal, né? E quantas vezes, como criança, enquanto a mamãe vai dar uma passeada lá no outro canto da cozinha para pegar um ingrediente, você vai e pega o dedo e vai na massa do bolo e... Quem já fez isso, diga amém. 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 Enquanto ela vai lá no canto da cozinha para um ingrediente que estava faltando, você vai na massa do bolo e... Né? Queridos, isso nasce com a gente. Nós nascemos com a semente do pecado. Não queremos esperar, não queremos obedecer, queremos fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: não andeis ansiosos, saibam esperar, busque o reino de Deus em primeiro lugar, saiba ouvir a voz de Deus. Talvez aqui hoje, nessa noite, nós temos irmãos aqui que estão assim, ansiosos pela solução de um problema. Talvez você não conseguiu dormir na noite passada, ou nas noites passadas, mas a gente tem que aprender, queridos, a esperar, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Nós temos, queridos, um grande e maravilhoso caminho a percorrer dentro do reino de Deus. Naquele dia que você recebeu Jesus no teu coração e que se descortinou diante dos teus olhos a salvação que há em Cristo Jesus, naquele dia você foi convidado a começar um caminho. Assim como o povo de Israel que saiu do Egito da escravidão e começou um caminho, e eles só passaram 40 anos pelo deserto porque eles não souberam encurtar o caminho da maneira certa. E às vezes a gente acha que encurtar o caminho é fazer o que a gente quer a hora que a gente quer, né? Não é. Encurtar o caminho, querido, é não resistir à vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo bíblico para você poder entender isso aí. Deus falou para Jonas ir para Nínive.
E ele tomou direção contrária, ele foi para outra cidade, ele foi para Tarsis. Ele pegou, entrou no navio e disse: não quero ir para Nínive, porque eu tenho minhas convicções a respeito dos ninivitas, e eu não quero que aquele povo tenha salvação, eu quero que eles morram, porque eles são nossos inimigos. Então eu vou para a direção contrária. Acontece que Deus tinha mandado ele para Nínive. Ele foi parar dentro de um navio, o navio quase afundou, quase morreu todo mundo por causa dele. E eles tiveram que jogar toda a carga do navio fora, para o navio não afundar. Teve perdas econômicas e quase teve perda de vidas. Por quê? Porque ele não queria ouvir a voz de Deus. E aonde ele foi parar no final das contas? Ele foi para Nínive. Mas entre Nínive e o lugar onde ele estava, ele não fez o caminho mais rápido, ele fez o caminho mais longo, o caminho mais difícil, porque nesse meio do caminho ele ainda passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, até ser vomitado na praia. Queridos, muitas vezes as nossas ansiedades, ao invés de elas encurtarem o nosso caminho, elas prolongam o nosso sofrimento. Era melhor você ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus está te dizendo, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque Deus vai agir, e você não vai ficar atrapalhando a ação de Deus, porque nós temos esse dom, sabe, querido, de atrapalhar o agir de Deus. Nós começamos a dificultar as coisas para Deus nos abençoar. As ansiedades, elas geram muitas enfermidades na alma e no corpo. Começa na alma. A enfermidade gerada pela ansiedade começa na alma, mas depois ela vai para o corpo. Por quê? Porque se você tem uma ansiedade, coisa rápida, né? Coisa que dá e passa, né? Aquela vontade que deu e passou, ela não vai afetar teu corpo não. Mas se você tem uma ansiedade que já está com você há meses, se você tem uma inquietação no teu coração, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E se você vive inquieto com o dia de amanhã, sabe o que acontece? Você começa a adquirir enfermidades. E isso já foi provado pelos cientistas, eles já provaram isso. De acordo com o que você está vivendo, você tem enfermidades que você não precisava ter. Úlceras nervosas, gastrite, taxas descontroladas, que você vai fazer o exame e o médico diz: eu não sei porque que sua taxa está desse jeito, né? Porque você tem todo um quadro que não é para ter esse tipo de problema. Mas sabe o que acontece? O nosso organismo, quando a gente está ansioso, triste demais, quando você está inquieto com alguma coisa, perde noites de sono, começa a produzir determinadas substâncias que são nocivas ao nosso próprio organismo, e começa a alterar tudo, começa a fazer uma mudança completa dentro do seu organismo, e se continuar, geram-se as enfermidades. Nós precisamos dar ouvidos, queridos, no sentido de obedecer a palavra de Deus. E eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Isaías 30. Isaías, não dificulte o que Deus quer fazer para te abençoar. Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está o quê? A nossa salvação não vem da nossa ansiedade, corre para lá, corre para cá, não, nossa salvação não vem daí. Vem em nós nos convertermos e sossegarmos. Na tranquilidade e na confiança está o quê? A vossa força. Tem gente que acha que vai ser mais forte, né? Se ficar intranquilo e se ficar agitado, não, porque eu sou mais forte. Não, você é mais fraco. A nossa força está na tranquilidade e na confiança. Mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais o quê?
deixados como um mastro no cimo de um monte e como estandarte no outeiro. Ou seja, Deus está dizendo: sossega, não, vou pegar meu cavalo, eu vou fugir, vou fazer, vou acontecer. E Deus está dizendo: os inimigos vão atrás de você e serão mais ligeiros do que você. Mais ou menos o que aconteceu com Elias, quando ele fugiu pela palavra de uma mulher, Jezabel. Naquele momento ali, Elias titubeou. Naquele momento, Elias teve medo. Naquele momento, Elias foi para dentro do deserto, pediu a morte, ele fugiu. O grande Elias, que tinha feito tantas coisas na presença de Deus, que tinha lutado contra sacerdotes de Baal, que tinha previsto seca, tinha previsto chuva, que Deus fez tudo o que ele falou, que foi sustentado por corvos, que ressuscitou o filho da viúva. Agora Elias se deixa encher de ansiedade, de inquietação, e foge para dentro do deserto. E aqui o texto está dizendo: pela ameaça de 5, todos vós fugireis. E é verdade, querido. Às vezes, pela palavra de uma pessoa, de ansioso que nós estamos, nós acabamos fazendo coisa que não devia fazer. Será que não lembramos que o nosso Deus está conosco? Será que não nos lembramos das promessas que o Senhor nos fez? Será que todas as promessas de Deus vão se acabar por causa das nossas ansiedades? Resistimos a Deus em coisas como amar, nós não queremos amar, perdoar e a gente não quer perdoar, esperar, obedecer, quebrantar o nosso coração, a gente se torna resistente a essas coisas, a gente não quer fazer. Afinal de contas, nós temos uma outra ideia, normalmente muito melhor do que a de Deus, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, queridos, hoje aqui, Deus está falando. Há irmãos que entraram aqui carregando um saco de ansiedades, tristezas, angústias, sofrimentos, e a palavra de Deus é: você confia em mim? Então descansa. Você confia em mim? Então creia. Eu fiz promessas para você. Você confia na minha palavra? Então por que você está assim tão nervoso, tão ansioso, tão angustiado? Você não vai conseguir acrescentar um côvado ao curso da sua vida fazendo isso. O escritor aos Hebreus diz: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando aqui nessa noite ao teu coração sobre o que tem te preocupado, sobre as ansiedades que estão tomando conta de você, sobre os temores que estão te levando às vezes a fazer coisas que você mesmo não quer fazer. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Que quando a gente começa a se tornar incrédulo por causa das nossas ansiedades, a gente se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. O tempo, queridos, de fazer alguma coisa é hoje, de tomar uma decisão com Deus é hoje, de tranquilizar em Cristo é hoje, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, que a gente fica ansioso, corre atrás do pecado e o pecado nos engana, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você está entendendo aí, queridos? Nós precisamos guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Senão nós vamos passar por aquele ditado popular, né? O famoso nadou e morreu na praia.
Elias quase morreu na praia. Não morreu porque Deus o sustentou e o levantou e o tirou daquela situação, porque Elias estava entrando numa depressão daquelas caprichadas. Então não adianta, mas eu sou crente, tá? Pois é, mas desde o princípio você creu, então você tem que se manter nessa confiança. Enquanto se diz: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? O escritor aos Hebreus está dizendo: quem foi que se rebelou contra a vontade de Deus? Não foram aqueles mesmos que saíram do Egito junto com Moisés? Que viram o mar vermelho se abrir, que viram o exército de Faraó ser afogado naquelas águas, que viram as pragas caírem sobre os egípcios e nenhuma delas caiu sobre o povo de Israel, que viram a água brotar da rocha, que viram a nuvem que os seguia de dia, que viram a coluna de fogo à noite, que viram tudo isso. Quem foi que se rebelou, queridos? Foram eles. Quantos cristãos hoje estão se rebelando contra Deus? Gente que estava comendo do alimento celestial, sentado na mesa do Senhor, e hoje está aí do lado de fora, falando um monte de besteira, blasfemando contra Deus, contra a igreja, contra a liderança do Senhor, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, falando um monte de coisa horrível. Você sabe o que é isso, querido? São as ansiedades. Eu quero, eu tenho, eu preciso, eu vou, ninguém me segura, e nem Deus vai me parar, e vai. Senhor, eu sou temente a Ti, mas eu tenho que resolver o meu problema. Se fulano está me dando a oportunidade de resolver o meu problema, não importa se vai ser com uma mentirinha branca, se vai ser com uma fraude no NPS, afinal de contas, todo mundo está fazendo. Isso aí, queridos, é o que gera a ansiedade. E contra quem se indignou por 40 anos? Foi contra quem que Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu tenho visto, queridos, com um olhar assim, muito triste e preocupado, o número de cristãos que estão seguindo pelo caminho da incredulidade, que estão preferindo seguir heresias que estão sendo postadas na internet. Não sabem nem quem são, não convivem com essas pessoas, não sabem qual é o testemunho diário dessas pessoas, mas preferem acreditar nessas pessoas e nas suas heresias, do que dar ouvidos à vontade e à verdade da palavra de Deus que está sendo anunciado por alguém que está perto e que as pessoas sabem quem são. Crentes que não estão mais seguindo os seus líderes, pessoas que eles conhecem, mas estão dando ouvido a pessoas que eles não conhecem. Vão preferir dar ouvidos às fábulas do que a verdade da palavra de Deus. Está acontecendo, querido, está se cumprindo a palavra. Vai um camarada lá na internet falar um textinho, bota lá um vídeo e tal, muito convincente, e o crente diz: não é que ele está com a razão. Não está não. Tem vídeo de tudo na internet hoje. Não fique você espantado se você chegar daqui a pouquinho e ver na internet um vídeo dizendo o seguinte: assaltar banco também é bíblico. Depende da causa, se for por uma boa causa. E vai ter alguém que vai buscar textos bíblicos e vai dizer: olha, porque Jesus andava com os salteadores. Tem lá na palavra.
Versículo isolado, queridos, sem o contexto, é pretexto para falar um monte de besteira. Só que o crente vai, ele já está cheio de ansiedade no coração, ele vê um negócio desse na internet e diz: poxa, está aí aquela ideia que eu tive de assaltar o banco, é bíblica. Está aqui, é um pastor, fulano de tal, conhecido, famoso, está dizendo. Irmão, tem pastor famoso na internet falando que homossexualidade não tem nada a ver, não tem nada de errado, que biblicamente a palavra de Deus não condena a homossexualidade. Tem gente na palavra de Deus falando contra o dízimo, contra a oferta. Eu fico pensando o seguinte: o que paira no coração de alguém que se diz crente e líder espiritual, quando ele incentiva as pessoas a não serem dizimistas nem ofertantes? Eu fico imaginando que essa pessoa ama muito a obra de Deus, né? Ele quer mais que a obra de Deus se exploda. Ele quer que a obra de Deus não tenha recurso. Ele quer que a igreja vire uma igreja miserável, que não tenha recurso para fazer nada, como foi no passado, né, queridos? Que viemos de um passado de igreja miserável, em que para ser crente tinha que ser pobre, burro, morar longe, não ter dinheiro nenhum e falar mal. Então hoje, como há gente esclarecida, pessoas de uma certa posição na sociedade que estão, participando do reino de Deus, estão generosamente sendo bons dizimistas e ofertantes, isso incomoda algumas pessoas de verem a igreja ter recursos para avançar. Porque os verdadeiros pastores, homens de Deus, se alegram quando a igreja tem recurso para avançar. Eu desconfio de um líder espiritual que vai para a internet falar uma asneira dessa. E quando eu vou pesquisar mais a fundo a vida desses tais, eu encontro homens frustrados, pastores que caíram na fé e hoje estão falando um monte de besteira, gente que não está mais com a vida no altar de Deus, mas ainda carrega o título de pastor e está na internet falando esse monte de baboseira. Aí vai o crente ansioso, desesperado para resolver um problema, ouve uma palavra dessa e diz: era isso que eu queria ouvir. Como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você sabe o que a ansiedade faz? Dá coceira no ouvido. E a pessoa acaba querendo ouvir aquilo que ele quer ouvir. Nós temos perdido membros na igreja que vão fazer gabinete e a gente fala a verdade. Está lá um problema na família e a gente chega e diz assim, ou para a esposa ou para o marido: querido, você está errado, você não pode fazer isso. Mas não é isso que eu quero ouvir. Eu vim aqui para eu dizer que eu estou certo, mas eu não vou dizer que você está certo, está errado. Aí sai da igreja zangado com o bispo, com o pastor, com o diácono, com o obreiro, com o líder de ministério que falou isso para ele. Aí você vai averiguar a vida da pessoa. Por que saiu? Não, porque eu estou zangado com fulano, com Beltrano. A vida está toda enrolada. Na verdade não é porque está zangado com fulano, na verdade porque ele não tem coragem de voltar atrás nos erros que cometeu e pedir desculpa a quem deve, pedir perdão a quem deve, pagar quem está devendo. Prefere se ausentar e botar a culpa em fulano, Beltrano e ciclano. Você sabe o que é isso? A ansiedade leva o crente a fazer isso, e ele começa a se enrolar todo, e ele não ouve mais a palavra de Deus, ele começa a ouvir a voz da sua ansiedade, e aí ele vai para a internet, e lá, meu irmão, lá tem de tudo, lá tem de tudo, todo tipo de lixo cristão, todo tipo de imundícia que o coração de Deus rejeita, está hoje publicado na internet. Por isso, você que está navegando pelas páginas da internet, cuidado, ali tem 10% de conteúdo que vale a pena ler, e 90% de coisa que é melhor você nem ler, porque não vai edificar em nada a sua vida, e aquele tempo que você está perdendo ali é um tempo que você podia estar usando para outra coisa.
Eu tenho orientado o povo de Deus: cuidado, ou você busca o reino de Deus em primeiro lugar e deixa a ansiedade de lado, ou você vai ser levado por essa enxurrada dos ansiosos pela vida, dos desesperados, daqueles que não ouvem mais a voz de Deus, mas que estão ouvindo a própria voz do seu coração, que é enganoso, e a Bíblia diz desesperadamente corrupto. E eu tenho visto muitos cristãos hoje perdendo a fé, perdendo o seu contato com Deus, perdendo a sua postura diante do mundo, não dão mais testemunho, porque estão ansiosos, não conseguem mais esperar em Deus, e sai por aí fazendo tudo aquilo que dá na telha, que a internet aconselha, que o vizinho falou que fez e disse, e que Beltrano e Ciclano também está fazendo, vestindo, tomando, comendo, e a gente sai imitando essas pessoas, sem parar para ouvir a voz de Deus. Se você está ansioso por alguma coisa, se alguma questão está te encaminhando para uma pressão na sua vida, ao ponto de você começar a ter dificuldade de ouvir a voz de Deus, hoje Deus está falando: para com isso. Hoje Deus está falando: ouça a minha voz, que o meu servo está falando com você. Não leva adiante os planos que você tem, que vai destruir a sua família, que vai destruir o teu lar, que vai destruir a tua fé, que vai te roubar a tua paz, a tua felicidade. Não leva esses planos adiante. Ouça o que o meu servo está falando com você nessa noite, porque eu quero cuidar de você. Eu quero tirar todas as ansiedades do seu coração, para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e saber que tudo que você precisa, Deus vai acrescentar no tempo e na hora certa. Não vai faltar nada, e você ainda vai ter de quebra paz para dormir de noite, porque a paz do Senhor vai invadir e vai preencher todos os espaços do seu coração. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero orar nessa noite. A palavra que Deus me deu quando eu estava preparando esse texto é: peça ao meu povo para lançar sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu vou cuidar de cada um deles. Eu não vou deixar faltar nada. Se você está vivendo debaixo de pressão, te empurrando para você se tornar uma pessoa ansiosa, triste, irritada, uma pessoa que vive contendendo com todo mundo, arrumando problema para todo lugar onde vai, não faça isso, querido. Não faça isso. Se você quer essa liberdade em Cristo, se você quer continuar perseverando naquilo que Deus te chamou desde o início, como diz a palavra, para você entrar na terra que Deus tem prometido para você, a terra que emana leite e mel, lança fora toda a tua ansiedade nessa noite. E aqueles que querem isso, esse bálsamo do Espírito Santo sobre as suas tristezas, sobre as suas dúvidas, sobre os seus temores, eu queria que você erguesse uma mão para o Senhor, porque é importante esse gesto de dizer: Deus, eu ouvi a tua voz. Essa palavra é uma resposta tua, Senhor, para as inquietações que têm tomado conta do meu coração nos últimos dias. Oh Deus amado, todos nós somos assaltados diariamente por palavras, notícias, situações, angústias, como disse Davi, do inferno, que às vezes tentam se apoderar de nós. Mas, ó Deus, nós temos uma palavra de promessa, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de cura. Nós temos, ó Deus, uma palavra que não pode se deixar de cumprir, ela não pode mentir, porque a tua palavra não mente. E nós nos agarramos nessa palavra, como Pedro fez naquele dia que ele havia pescado e não pegou nada. Ele disse: Senhor, já joguei a rede muitas vezes e não peguei nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei a minha rede. Pedro ali não olhou as circunstâncias que diziam que era tempo perdido jogar mais uma vez a rede.
Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para a palavra. Ele disse: tu me deste uma palavra, Senhor, e sobre esta palavra eu vou lançar a minha rede. E a rede veio com tanto peixe que Pedro nunca havia pescado na vida como ele pescou naquele dia. Mas antes dele pescar, ele teve que obedecer. Antes dele pescar, ele entregou o barco dele nas mãos de Jesus. Ansioso que ele estava, triste e preocupado, porque o peixe daquele dia era a comida da sua família. Mas no entanto ele disse: Deus, eu vou sossegar. Se Jesus está pedindo o barco, eu vou usar o meu barco para abençoar ele. E ele remou até o lugar onde Jesus queria falar com a multidão, e ficou ali esperando Jesus acabar de falar. Enquanto Jesus pregava para a multidão, Pedro estava sendo tratado na sua ansiedade e preparado para a grande pescaria. Oh Deus, trata as ansiedades que estão aqui nessa noite, Senhor, no coração do teu povo. A tristeza, a angústia, o medo, os temores, como disse Paulo, temores por dentro, lutas por fora. Pai querido, trata isso, Senhor, no coração da tua igreja. E que quando nós voltarmos para casa hoje, ó Deus, nós tenhamos uma noite de muita, mas muita paz. Se alguém estava tendo que tomar remédio para conseguir dormir, Senhor, porque não tem paz, a paz do Senhor seja nessa noite derramada sobre esse coração. E um sono que você não tem há muito tempo comece a brotar. Um sono de paz, um sono que vai revitalizar as suas forças durante a noite, para você ter como trabalhar durante o dia. Senhor nosso Deus, vai agora de encontro, Senhor, à luta que cada um está passando, Senhor. Ó Deus, vai ao encontro, Senhor, das necessidades que cada um está enfrentando, e que nessa noite o teu reino seja tudo para nós. O primeiro lugar, o teu reino, Senhor, sabendo que as demais coisas vão ser acrescentadas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Deus amado, nós te agradecemos, Pai, porque esta palavra nessa noite, ela veio do teu coração para o nosso coração, e todo o povo que é do Senhor diga amém e amém.